E aí, galerinha, vamos falar hoje sobre zoologia, assunto que é tema da maioria dos vestibulares que vocês fazem aí. Seja os vestibulares do estado, os vestibulares de fora, o NIT, Enem, todo mundo gosta de cobrar um pouco de zoologia. E zoologia é aquela coisa, é uma matéria informativa, né? Uma matéria que você precisa de quanto mais informações para conseguir acertar as questões, melhor. E vamos começar a zoologia pela ideia de Lamarck, que é aquela ideia de que começamos do mais simples e vamos para o mais complexo. E aí a gente vai começar, logicamente, pelos animais mais simples que temos. E um dos animais mais simples que nós temos são os poríferos, pertencem ao filo porífera e são mais conhecidos com o nome de esponja. E aí lembram daquele desenho, né? Bob Esponja, animal que lá no filme é quadradinho, mas que na verdade tem várias formas e inclusive tem várias cores. Não dele. O animal porífero, ele não tem a cor própria. A coloração que vocês veem dos poríferos é uma coloração que na verdade está ligada a algas que se unem a ele, que vivem sobre eles e dão aquela coloração a ele. Toda vez que vocês veem um filme, né, de mergulho ao fundo do mar, um documentário, vocês percebem que lá aparece aquele fundo colorido, né? O fundo do mar é todo colorido, bonito, e isso tem muito a ver também com os poríferos. São animais que, para muitos, não são nem animais. Por quê? Não se mexe, não abana o rabinho, não mexe a cabecinha, não são tão carinhosos assim, não chegam próximo de você. É um animal que eu poderia até dizer que não parece não ter nenhuma reação, e na verdade não tem. Isso tem a ver com uma característica importante dos poríferos. Os poríferos, eles não têm sistema algum. Eu repito, ele não tem sistema algum, nem digestivo, nem respiratório, nem circulatório, e também não tem um sistema nervoso, então ele não desenvolve reação a estímulo. Ele tem uma certa dificuldade para fazer isso, na verdade ele não consegue fazer isso. E tem a ver com a falta de células nervosas, ele não tem, na verdade, células para poder dar uma reação a um estímulo que você faça a ele. Então, se você passar a mão nele, ele não vai reagir, porque ele não tem sistema nervoso, assim como não tem sistema nenhum. Aí você pode questionar, professor, e por que ele não tem sistema nenhum, nem digestório, nem respiratório, circulatório, excretor e nem o nervoso? Tem a ver com o seu desenvolvimento embrionário. Se você pegar o embrião de um porífero, ele só tem os dois primeiros estágios, que é o estágio de mórula e o estágio de blástula. E lembre que esses dois estágios embrionários são estágios que não têm células diferenciadas. Vamos ver aqui do lado esses dois estágios, o estágio de mórula e o estágio de blástula, que são estágios muito primitivos ainda, muito iniciais do desenvolvimento embrionário. Isso faz com que essas células que esses dois estágios têm sejam células ainda indiferenciadas. E célula indiferenciada, ela não tem, como o nome já está dizendo, nenhuma diferenciação. Ela não se especializou, ela não se diferenciou em nenhuma função específica. Ela não é especializada. Então as células dele não se transformam, não se diferenciam em tecidos, em órgãos, em sistemas. Portanto, ele não tem sistema nenhum. Por não ter células diferenciadas, por não ter células que vão se transformar em neurônios, células hepáticas, células salivares, células estomacais, célula muscular, nada disso. Por não ter célula diferenciada, por só ter esses estágios que a gente acabou de ver, de mórula e blástula, as células não conseguem atingir um grau de diferenciação legal. Então eles têm praticamente um bolo de células sem muita especialização, pelo menos sem formar tecidos, e aí vocês sabem, pelos níveis de organização da biologia, quem não forma tecidos, não forma órgãos, não forma sistemas. Então ele não tem sistema algum, nenhum nervoso. Isso é o motivo por ele não reagir a estímulo. Professor, e esses poríferos, será que são animais conhecidos da gente, a gente encontra no dia a dia? Meio complicado. Até porque para você conhecer melhor os poríferos, você tem que ter um hábito aquático, já que eles são aquáticos e vocês não têm esse hábito. Então vocês não têm o costume de vê-los no dia a dia da gente. Eles são animais aquáticos, são de hábitat aquático, e isso tem um motivo. Eles vivem na água porque, como eles são indivíduos que não têm nenhum sistema, que eu já repeti isso algumas vezes, não tem também sistema locomotor, eles são indivíduos fixos, ficam presos a um local. Nós preferimos chamar isso na biologia de animais sésseis. Séssil quer dizer que não se locomove, o indivíduo é fixo. E aí ele não pode ser um predador? Como é que ele pode correr atrás de uma presa se ele é um indivíduo fixo, se ele não sai do seu lugar? Então esse indivíduo ele tem que trazer o alimento até ele. É aquele velho ditado, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Nesse caso, se o porífero não vai até o alimento vai até o porífero.
ele tem dentro dele células filtradoras. E essas células elas vão filtrar a água e tirar da água o alimento que eles precisam. Então eles atraem para dentro deles o alimento. E isso permite com que, mesmo eles sendo fixos, repito, sésseis, que é a mesma coisa que fixo, já que ele não tem sistema locomotor, eles tenham que trazer a comida até si. E isso é que eles vão fazer. Agora, para isso, eles têm que ter algo diferente. E eles têm uma célula que caracteriza os poríferos. Repare bem aqui, são as células chamadas de coanócito, são os coanócitos, e essas células elas têm um flagelinho, perceba que elas têm um flagelinho. E esse flagelo que elas têm, percebam, vai fazer com que haja um movimento de água para dentro do porífero. Eles começam a bater esse flagelo, e vai atraindo a água para dentro do animal. E puxando do meio, pegando do meio os alimentos que tem nele. Tipo microalgas, microanimais, servirão de alimento para esses poríferos. Poríferos, que nós também chamamos de esponja, né? Por essa série de buraquinhos, de poros que eles vão possuir. Não é à toa que o nome do filo é filo porífera, e eles são chamados de poríferos ou esponjas por conta disso. Então eles atraem um alimento para dentro deles, eles filtram o alimento da água. Isso é importantíssimo para eles conseguirem sobreviver. Então essas células que nós mostramos, os coanócitos, que tem um flagelinho que começa a bater, formam uma bomba d'água, uma bomba de sucção para dentro do porífero, para atrair o alimento para o seu interior e assim ele conseguir buscar o seu alimento na água. Isso é muito bom, isso faz com que eles, mesmo não se locomovendo, consigam se alimentar. Mas tem um fato ruim. Se tiver alguma poluição, se tiver algum poluente nessa água, eles também vão filtrar esse poluente. E essa filtragem desse poluente pode levar, inclusive, o porífero à morte. Eles são animais biossensíveis. Quando nós fazemos biomonitoramento na água de um ambiente e percebemos que lá não existem poríferos, isso é porque o ambiente é poluído. E aí o porífero tende a absorver essa poluição e termina morrendo por conta disso. Então, onde há poluição, normalmente você não encontra poríferos. Por exemplo, se você pegar praias aqui da região, elas não têm poríferos, são praias poluídas, canais jogados nesse ambiente e às vezes as indústrias próximas também lançam seus poluentes nessa água e eles terminam por morrer, já que eles não suportam a poluição. Como eu disse, são animais biossensíveis. Devido à poluição, há uma redução na população deles. Então, isso é o que nós chamamos em ecologia de biomonitoramento. A gente usa os poríferos para o biomonitoramento, já que a queda deles é um sinal que o ambiente está poluído. Se liguem que biomonitoramento já foi tema do Enem algumas vezes. Então, se liguem nessa ideia de que algumas espécies indicam que a qualidade ambiental não é legal quando elas diminuem. Esse é o caso dos poríferos, esses animaizinhos tão famosos atualmente pelo desenho Bob Esponja. Inclusive, o nome esponja tem sentido para os poríferos, porque antigamente os poríferos, chamados ainda de esponjas, foram usados para outros fins. Por exemplo, para limpar crianças sujas, crianças que não tomavam banho, os pais pegavam poríferos, mergulhavam em vinagre, tirando o cálcio dele, do esqueleto dele, que na verdade não é esqueleto, é um conjunto de espículas, e fazia com que a esponja ficasse bem molinha. E essa esponja era usada para poder dar banho em alguns indivíduos. E isso remonta à ideia de esponja como sinônimo para esse grupo animal. Também esses poríferos, que são chamados de esponjas, foram usados como o primeiro anticoncepcional que se tem notícia. Diz que Cleópatra, né, estão estudando na história, ela usava essa esponja para poder mergulhar no vinagre e introduzir no seu órgão genital para matar espermatozoides após um coito, uma cópula, um ato sexual, né? Nome bonito para transar. Então isso é o que acontecia lá com Cleópatra. Ela usava os poríferos, as esponjas, para molhar no vinagre, colocar dentro do seu órgão genital após uma relação sexual e isso era o método anticoncepcional usado por ela. Foi usado também as esponjas ou poríferos para poder embeber vinhos, né? Molhar a esponja no vinho e colocar na boca dos imperadores. As escravas ou as servas, elas usavam essas esponjas para molhar o vinho e depois derramar na boca dos imperadores. Então, o nome esponja é um nome mais popular para esse grupo animal, tem algum sentido, não é do nada. É importante que a gente enumere algumas características dos poríferos. A gente citou já algumas aqui. Vamos lembrar. Eu disse a vocês que eles não tinham tecidos, eles não tinham órgãos, não tinham sistemas. É verdade. Isso faz com que os poríferos sejam classificados dentro da zoologia
dentro de um sub-reino animal. Eu repito, sub-reino animal, que é o sub-reino Parazoa, que quer dizer animais à parte. Para quer dizer à parte, zoo quer dizer animal, né? Lembre de zoo, a gente vai no zoológico ver animal. Isso quer dizer que o sub-reino Parazoa vai ter animais à parte, animais diferentes dos outros. E a diferença é justamente essa. Como nós vimos aqui, o embrião dele só atinge até a fase de blástula, mórula e blástula, ele não tem diferenciação e não forma tecidos, não forma órgãos, não forma sistemas. E isso caracteriza os poríferos dentro do sub-reino animal, sub-reino Parazoa. Então eu tenho o reino animal e eu tenho uma subdivisão desse reino animal, que é o sub-reino Parazoa, onde só tem porífero. Todos os outros animais não estarão nesse sub-reino Parazoa, só os poríferos. Professor, e os outros animais? E disse, e os outros animais ficam na onde? Os outros animais ficarão num outro sub-reino, chamado sub-reino Eumetazoa. Esses terão tecidos, terão órgãos, terão alguns sistemas. E nós iremos ver em outras aulas. Hoje, nossa dedicação, a nossa intenção é comentar sobre os poríferos desses animais tão simplesinhos e possivelmente o primeiro de todos os animais. Uma coisa legal, quando uma criança vê um porífero, é capaz de ele nunca julgar o porífero como animal. Nós já vimos, ele é céssio, ele é parado, ele não reage a estímulo, porque não tem sistema nenhum. E esse animal pode até parecer uma planta, ou até mesmo um jarro de uma planta, porque ele fica paradão lá no fundo do mar. E aí alguém pode questionar, professor, e por quê? E disse, e por que ele é animal se ele não tem uma aparência de animal? Ele não tem nenhuma semelhança com um gorila, um chimpanzé, um ser humano, um cachorro. Por que ele é animal? Se ele parece até mais um jarro no fundo do mar ou até uma planta. Na verdade, ele é animal por conta da classificação de um rapaz, de um sistemata que em 1969, né, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, resolveu dividir os seres vivos em 5 reinos. E dentre esses reinos tem o reino animal que ele classificou para os seres que são pluricelulares, característica importante, eucariontes e também indivíduos que são heterótrofos por ingestão. No caso deles não é nem bem ingestão, é filtração. Mas eles são pluricelulares, eles são eucariontes e eles são heterótrofos. Por conta disso, eles são animais, pela classificação desse sistemata chamado Whittaker, que em 1969 publicou seu trabalho de divisão dos reinos, criou os famosos 5 reinos que todo mundo conhece, né? Monera, Protista, Fungi, Plantae ou Metafta e Animalia ou Metazoa. Então, continuamos lembrando das características dos poríferos, já falamos de algumas importantes, outras importantes também temos que comentar. Tipo, eles são animais que têm uma simetria radial, mas é a menor parte deles. A maior parte, na verdade, é assimétrico. O que é isso, professor? O que é isso que disse? Simetria radial ou indivíduo assimétrico? Simetria radial é como um indivíduo se fosse uma bola. Qualquer corte que você faça imaginário nele produzirá 2 metades iguais ou muito semelhantes. Já assimétrico é o contrário. Nenhum corte que você faça imaginário nele produzirá metades iguais. E aí, há algum problema nisso? Há alguma desvantagem nisso? Bom, se ele tivesse uma outra simetria que não fosse assimétrico ou simetria radial, se ele, por exemplo, tivesse simetria bilateral, como os próximos animais que nós estudaremos terão, teria uma vantagem, que era a formação de uma cabeça, a formação de uma cauda, e isso traz alguma vantagem. Porque quando você tem cabeça, você consegue concentrar órgãos dos sentidos naquela cabeça. E esses órgãos permitem que você reconheça um ambiente antes de entrar nele. Você imagina um animalzinho, está lá a cabeça dele com os ouvidos, os olhos, então ele tem audição, tem visão, e ele vai entrar no ambiente. Para ele entrar no ambiente, ele primeiro coloca a cabeça, observa como é que está esse meio. Se o meio tiver joinha, tiver legal, ele vai e adentra esse ambiente. Mas, se ele colocar a cabeça, perceber que não há nada de legal naquele ambiente, ele pode recuar. Mas para isso ele tem que ter uma cabeça e o resto do corpo, que geralmente é chamado de cauda. Mas isso é só para os animais que têm simetria bilateral. Não é o caso dos poríferos, não, porque eles são assimétricos ou são de simetria radial. Então, termina sendo que uma desvantagem isso. Se bem que no ambiente que eles vivem, eu não posso falar nem em desvantagem, porque no ambiente onde eles vivem, lá no fundo do mar ou no fundo de um rio, não faz muita diferença para eles ter simetria bilatéria ou radial ou assimétrica. Para eles isso não significa muito. Então eles são assimétricos, ou têm simetria radial, eles não têm ainda simetria bilateral, e isso não muda muito a vida deles lá no ambiente aquático.
seja no ambiente marinho, onde eles predominam, repito, eles predominam no ambiente marinho, ou no ambiente do ciclo, né, o ambiente de água doce. A ecologia gosta muito de chamar de liminociclo, os ambientes de água doce ou de água menos salgada, né? A química não gosta muito desse termo água doce, prefere água menos salgada. E no ambiente marinho, que é chamado pela ecologia de talassociclo, eles predominam desde que não haja poluição. Vamos lembrar disso novamente. Outra característica importante, além da simetria que nós mencionamos agora, e também de que eles não têm tecido, não têm órgãos, não têm sistemas, de que eles são sésseis, é que a gente tem que lembrar que esses indivíduos, eles têm um monte de células, eles são amontoados de células, eles são um bolo de células. E algumas células deles são diferenciadas, ou melhor, algumas células deles têm funções um pouco mais específicas. Cuidado, eu tinha dito que eles não sofreram diferenciação, é verdade, não chegaram a sofrer diferenciação para formar um tecido, um órgão, um sistema, mas algumas células com funções mais especializadas eles têm. Tipo, eles têm cobrindo pelo lado de fora deles um grupo de células chamadas pinacócito. Vai ver aqui, pinacócito. É como um azulejozinho, essa célulazinha que reveste por fora o corpo deles. Por dentro, internamente, quem vai revestir é um outro grupo de células que a mais característica deles é chamada de coanócito. Os coanócitos são as células mais famosas dos poríferos, mas não são as únicas. A gente acabou de ver também os pinacócitos. Entre os pinacócitos que ficam do lado de fora e o coanócito que fica do lado de dentro, você vai ter umas células que ficam no meio, chamada de amebócito. O nome amebócito lembra alguma coisa, né? Amebinha, aquele protozoário, né? Que pode ser ruim, pode ser bonzinho, depende. Tem amebas que não são tão ruins, outras geram algumas parasitoses que são perigosas. Mas a forma da ameba é a forma que essa célula que o porífero vai ter também. É por isso que ela vai ter o nome de amebócito, célula em forma de ameba. Ela fica, repito, entre o pinacócito, que é externo, e o coanócito, que é interno. Ela fica no meio. Então, na região ali, é a região mediana entre o pinacócito, que é externo, e o coanócito, que é interno. Essa célulazinha, ela tem um papel de transporte. Ela pega nutrientes que são retirados dos coanócitos, por exemplo, porque o coanócito ele faz digestão intracelular, e os alimentos digeridos, nutrientes provenientes dessa digestão, são cedidos ao amebócito. E o amebócito pode levar esses nutrientes para outras células, como, por exemplo, o pinacócito. Então, eu tenho o coanócito lá de dentro, o pinacócito lá de fora e o amebócito no meio. O amebócito pode fazer esse caminho aí, essa ligação, essa ponte, levando nutriente do coanócito para o pinacócito. Ele é um transportador. Ele seria um meio circulante. Cuidado, ele não tem sistema circulatório como não tem sistema nenhum, mas ele tem circulação, que o amebócito permite essa circulação. Inclusive, o amebócito pode até digerir algo que não foi digerido pelo coanócito. A função de digestão é do coanócito, mas o amebócito também pode fazê-la e também distribuir esses nutrientes digeridos pelo corpo do animal. Então, já vimos 3 células. Lado de fora, os azulejozinhos, né? O pinacócito. Lado de dentro, células que têm um colarinho, têm um flagelo, coanócito. E no meio, nós temos o amebócito. Só isso, professor? Não, nós temos outras células também. Lembram que eles são chamados de poríferos, esponjas, porque tem poros? Pronto, o poro que eles têm, o poro vem de uma célulazinha tubular que tem um buraco no centro dela, como um cilindro, como um tubo, e que é o poro do animal. Então, o próprio poro que você vai encontrar, os poros que você vai encontrar ao longo do corpo dele, vem de células que têm forma de tubo e que formam entradas para o animal, que são os poros do animal. Poros também chamados de ósteos e que são formados por essa célulazinha chamada de porócito. É o nome da célula que dá origem aos poros do animal e que liga o lado de fora ao lado de dentro, que vai lá do pinacócito ao coanócito. Porócito, 4ª célula, viu? Lembrem, falamos de pinacócito, lado de fora, azulejinho, falamos de coanócito, lado de dentro, amebócito no meio e agora o porócito atravessando tudo. Porócito atravessando tudo. Tem células também chamadas de arqueócitos, que tanto podem dar origem a espículas, que são estruturas de sustentação do animal. Essas espículas, a gente vai ver aqui também na figura, elas podem ter várias formas. E essas espículas, elas também podem ter construção química diferente. Algumas são mais molinhas, formadas de uma proteína orgânica, são orgânicas, chamada de espongina. Outras vão ter calcário e são um pouco mais duras. Então você tem espículas de espongina, mais moles, e espículas de calcário, muito mais duro. Essas duas estruturas de espícula ficam também onde ficam os amebócitos, entre o pinacócito e o coanócito, no meinho, e dão sustentação ao corpo do animal.
Então são células também importantes que a gente tem de citar dentro do corpo dos poríferos. Então falamos de 4 células pelo menos, lembrem. Falamos do pinacócito do lado de fora, coanócito do lado de dentro, falamos do amebócito que fica no meio, falamos do porócito que atravessa e ainda tem esses arqueócitos. Seria uma 5ª célula aí que esses animais vão ter. Repare que não é muita coisa, né? Um animal que é uma bola de células, um animal que tem muitas células, como se fosse um embrião, na verdade, e esse animal tem poucas especializações. É bom dizer que além dos poros laterais que percorrem todo o corpo do animal, existe um grande poro em cima, ou melhor dizendo, um buraco, né? Um grande orifício, chamado de ósculo. E por que eu estou falando disso? Porque a gente vai falar agora sobre a circulação de nutrientes nesses animais. Vamos ver aqui na figura o corpo do animal. Esse animal vai ter, repare, poros do lado, em cima vai ter o ósculo, que é o buracão. Dentro dele tem uma grande cavidade chamada átrio, ou ainda espongiocele. E na hora que eles vão se alimentar, a água é puxada para dentro do animal pelo batimento do coanócito. Eu já falei isso anteriormente. O coanócito bate, atrai água para o interior do animal. Essa água entra pelos poros, essa água chega ao átrio, é absorvida pelo coanócito, que digere o que tiver nessa água, e o que não conseguir ser digerido, os resíduos, são eliminados de volta para o átrio. E do átrio saem pelo ósculo. Então, a gente vai ver esse caminho aqui representado, esse caminho da água, que, repito, entra pelo poro, passa pelo átrio, vai ao coanócito, onde os alimentos são digeridos, né, geralmente microalgas, microanimais, e o que não é digerido volta para o átrio e sai por cima pelo ósculo. Então, a entrada é pelo poro e a saída é pelo ósculo. Nesse meio do caminho tem a grande cavidade, que é o átrio ou espongiocele. Então, é um animal que tem um corpo muito simplório, né? E lembrando que esse corpo simplório deve-se à embriologia dele, por não chegar num estágio mais avançado, um estágio diferenciado. Então, esses são os poríferos. Os poríferos têm uma forma de reprodução, e aí vamos falar agora da reprodução dos poríferos, que é uma coisa muito também legal. Muitas questões cobram reprodução, comparam até os animais na reprodução, e aí eles têm 2 formas de reprodução. Eles têm a forma assexuada e a forma sexuada. Lembrem, seres muito simples têm muita facilidade de se copiarem, de se clonarem. E os poríferos são assim, eles são muito simples, são primitivos, os animais mais primitivos. E por serem muito primitivos, eles sofrem reprodução assexuada com alguma facilidade. Lembre que a reprodução assexuada é aquela onde não há troca de material genético entre os pais, onde um indivíduo pode gerar outros, chamados de clones, réplicas dele, e aí os poríferos podem fazer isso com alguma facilidade. Por exemplo, existe uma reprodução assexuada deles, chamada de fragmentação e regeneração. Fragmentar é quebrar, é dividir em fragmentos, pedaços. Então você pega um porífero lá no mar, estraçalha ele, esbagaça com ele, né? Você amassa ele e divide ele em pedacinhos, e cada pedaço desse é capaz de virar um novo porífero. Então isso é uma reprodução interessante, típica de indivíduos que são muito simples, como é o caso dos poríferos. Há uma outra reprodução que nós vemos aqui a figura ao lado, chamada brotamento, onde um porífero formará um outro poríferozinho do seu lado, grudadinho a ele, igualzinho a ele, clone dele, só que menor, chamado de broto, broto ou gema. Broto, para quem está assistindo o vídeo e tem uma idade talvez acima dos 30 anos, vai saber que na minha época também, eu tenho 38, broto era o nome dado às meninas, né? As meninas lindas e jovens, as moças da época, a gente chamava de brotinho. Brotinho hoje virou pizza, né? Não virou nem mais associação às meninas. Brotinho hoje é nome dado à pizza pequena. Repare, naquela época a gente falava de broto ou brotinho para as meninas. Virou pizza e hoje menina, eu nem sei mais como os meninos podem chamar. Eu acho que não chamam mais de broto. Mas o termo broto era um termo associado às meninas lindas e jovens de antigamente. E aí, como esse poríferozinho é pequenininho, é bonitinho, né? É como se fosse um bebezinho de porífero, talvez o termo broto venha disso. Vem dessa ideia de uma coisa linda, pequena, jovem, né? Que está grudado lá o animal. Quando esse broto é envolvido por uma cápsula contendo água, aí nós chamamos ele agora de gêmula. Essa estrutura toda é chamada de gêmula, não é mais só o broto. E por que isso acontece às vezes? Isso é muito comum em poríferos que vivem em água doce, em rios que são intermitentes, aqueles que secam um período do ano. E aí o animal vai morrer pela desidratação, só que o filhotinho, o brotinho envolvido pela gêmula, né, por esse arcabouço contendo água, vai ficar vivo,
mesmo sem água no rio, o rio secou, mas esse arcabouço contendo o filhotinho continua vivo. Essa é a gêmula. Aí essa reprodução é muito similar ao brotamento, né? É chamada de gemulação. Então eu citei 3 reproduções assexuadas aqui. A fragmentação, o animal é quebrado, ele é fragmentado e cada pedacinho vira um novo porífero. Eu falei do brotamento, quando o porífero forma um brotinho ao lado dele, um clone dele pequenininho e bonitinho, um broto ou gema. E falei também da gemulação, que é quando esse broto forma uma cápsula contendo água, para sobreviver nas épocas de estiagem. É a gemulação. Então são 3 formas de reprodução assexuada. Bom, vamos falar da reprodução sexuada dos poríferos, das esponjas, né? Esses animais, eles são hermafroditas na sua grande maioria, mas são hermafroditas sazonais. Há uma época do ano que eles são macho, outra época que eles são fêmea, e isso evita que eles tenham o costume de se autofecundar, que eles cometam um ato de autofecundação, que não seria nada bom, né? Se uma espécie se autofecunda, ela fecunda ela mesma, ela vai gerar filhos muito próximos dela, muito parecidos dela. E isso não é muito legal. Em termos evolutivos, em termos de seleção natural, o bom é que haja variabilidade genética, para que se escolha sempre aquele diferente, que é o mais adaptado ao ambiente. Mas se todo mundo é igual, não tem sentido, né? Não tem como escolher o melhor ou o mais adaptado se todos são muito parecidos. Então a reprodução sexuada tem essa vantagem. E os poríferos se reproduzem de maneira sexuada, mesmo sendo hermafroditas, eles procuram cruzar um com o outro. E aí um dos poríferos que vai amadurecer primeiro a parte masculina, que na verdade eles não têm um sistema reprodutor masculino, mas eles têm células chamadas de gonócitos. Essas células podem virar espermatozoides, gametas masculinos, e também podem virar gametas femininos. Então você imagina que eu tenho 2 esponjas, uma delas vai amadurecer o gameta masculino, a outra vai amadurecer o gameta feminino, e aí um lança o espermatozoide na outra. Esse espermatozoide vai sair da esponja masculina, a esponja que está produzindo o espermatozoide, vai nadando até se encontrar com a esponja feminina, a esponja que vai ter o gameta feminino. E aí vai acontecer a fecundação. E dessa fecundação surge uma larva, não um indivíduo já completo, mas sim uma larva. Essa larva é chamada de anfiblástula. E essa larva, como o nome já está dizendo, ela tem uma aparência muito, muito grande com a fase embrionária de blástula. Só que com uma diferença, essa larva ela tem flagelos e ela vai poder sair da mãe, onde ela se formou, e nadar no meio à procura de alimento. Ela vai comendo, comendo, comendo. Quando ela estiver já rica em nutrientes, ela agora vai para o fundo do mar, vai se inserir ao fundo do mar e depois vai se tornar um indivíduo imóvel. A partir desse momento, ela começa a sofrer a transformação no indivíduo adulto. Vai virar uma nova esponja, um novo porífero, a partir dessa larva chamada de anfiblástula. Como tem larva, na biologia nós dizemos que esse tipo de desenvolvimento com larva é chamado de desenvolvimento indireto. Isso quer dizer que existe uma fase larval. O filhote, o filho, ele não é exatamente igual ao pai. Ele tem uma forma, uma morfologia diferente. Acontece isso com os poríferos também. Uma outra coisa importante para a gente lembrar, fora a reprodução, é que os poríferos têm uma importância ecológica muito legal. Lembre que eu já comentei que eles são biossensíveis, isso quer dizer que eles não resistem à poluição, a população deles cai na poluição, mas eles têm outros papéis muito legais em termos ecológicos. Eles servem de comida para alguns caranguejos, alguns ciris. Eles também têm uma certa quantidade de bactérias que arrodeiam ele, que grudam aos poríferos e que terminam fazendo uma relação de amensalismo com esse porífero. Porque os poríferos eles liberam toxinas que matam esses micróbios. É como se fosse um antisséptico, né? Natural do porífero. E quando em ecologia eu tenho uma espécie que libera uma toxina que mata uma outra espécie, nesse caso o porífero, que libera a toxina que mata a bactéria, nós chamamos isso de amensalismo. Então existe uma relação ecológica também de amensalismo muito famosa com os poríferos. Tem uma que é meio fantasiosa, mas muita gente diz que é verdade. Dizem que alguns poríferos eles são pegos na verdade por caranguejos ou ciris, e os ciris cortam os poríferos e usam eles como paraquedas. Eles pulam de corais, os ciris, usando o porífero como um paraquedazinho, para ele descer, né, até embaixo do coral. Para sair de cima para baixo do coral, eles usam um poríferozinho como paraquedazinhas. Não sei se isso é bem verdade, mas isso é citado como curiosidade, né, em alguns livros de zoologia. Então, poríferos são esses animais assim importantes para a zoologia, porque foi o primeiro grupo animal de todos, né, além de ter uma importância ecológica, e isso é sempre muito cobrado em termos de vestibular. Essa linhagem
dos animais, começando sempre pelos poríferos, os animais mais primitivos de todos. É importante lembrar que não se diz que eles são animais inferiores. Não há nada inferior em termos evolutivos. Eles apenas são primitivos, são o primeiro deles. Mas se adaptaram ao seu ambiente e até hoje estão vivendo conosco aqui. Legal? Uma coisa importante, galera. Hoje foi a nossa primeira videoaula de zoologia. Nós trabalhamos ainda outros grupos da zoologia em outras videoaulas. Mas sobre a videoaula de hoje, né, de poríferos, se quiserem tirar dúvidas ou fazer comentários, façam aqui embaixo. Estou esperando suas dúvidas e seus comentários. Serão muito importantes para essa videoaula, para que as próximas possam sempre estar melhorando e ajudando vocês cada vez mais. Valeu, galera!